todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista, esse programa que eu criei para dar voz aos especialistas que podem, de alguma forma, contribuir com o empreendedorismo, com os empresários que a gente ajuda aqui na Agência Ser Negócio. Meu nome é Fabiola Simas e hoje eu convidei o meu amigo Patrick Dauer, ele é contador da Prosperar Contabilidade e ele vai se apresentar aqui para a gente. Patrick, se apresente, por favor. Oi, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Sou Patrick Dauer. Até costumo perguntar, quem quer prosperar, pode me contratar, né? Sou da Prosperar Contabilidade, sou contador e empreendedor já há 26 anos. Aqui em Itajaí mesmo, temos o escritório de contabilidade aqui no bairro São Vicente, no Centro Empresarial Prosperar. Que bom. Eu não posso nem dizer seja muito bem-vindo, porque hoje nós estamos na casa do Patrick. Nós estamos aqui no estúdio que tem na Prosperar, né? Então, quem quiser, já saibam que aqui tem um estúdio de podcast. Mas seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz que tu topou conversar com Oh, a muito gente. obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre MEI, ME, quando que eu devo sair do MEI e me tornar um ME, e principalmente como é que funciona se eu pago as notas como autônomo, quando que eu devo abrir a minha empresa, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Ótimo, ótimo. Ótimo. Mas antes de tudo, Patrick, eu gosto de contar a história de empreendedorismo das pessoas. Como que elas começaram os seus negócios? Porque tudo que eu faço é para inspirar as pessoas a se manterem nesse mundo do empreendedorismo. Sou apaixonada por empreender, né? Eu empreendo já há alguns anos e por isso eu gosto de contar um pouquinho da tua história. Com quantos anos tu começou a trabalhar? Tu já começou direto empreendendo? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade como empacotador de supermercado aqui em Balneário Camboriú. Você também é de Balneário? A família da minha mãe é de Balneário, a família do meu pai é de Itajaí. Então, na temporada de Balneário Camboriú, tinha uma oportunidade lá em Balneário, no mercado, para ser empacotador. Só que eu fiquei só na temporada e depois fiquei desempregado. Só que daí eu só consegui trabalho depois só com 17 anos. E esse período dos 15 aos 17, eu fiquei até meio depressivo porque não conseguia trabalho naquela época. Só que eu estava procurando trabalho, sentado em casa dormindo, achando que o trabalho vinha até mim. Então, a minha mãe, naquela época, ela me deu um livro chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro. E aquele livro foi muito importante para mim, lembro até hoje, porque me fez despertar, porque eu entendi que eu não poderia buscar o sucesso, ou buscar alguma coisa, se eu tivesse em casa aguardando que ele viesse até mim. Eu teria que ter ação, né? Eu teria que agir para que as coisas pudessem acontecer. Eu fui atrás, falando com um, falando com o outro, e aí fui gerando o network, que eu sempre falo, né? Que é a importância de a gente gerar relacionamento. Primeiro a gente vai nos amigos mais próximos, parentes mais próximos, e alguém me indicou que tinha um trabalho na 1001 de vendedor, e aí é onde eu consegui o trabalho lá de vendedor na 1001, com 17 anos, fiquei uns 2 anos na 1001, depois fiz um acordo, porque eu queria empreender, meu sonho sempre foi empreender, sempre ter o meu próprio negócio, só que eu não tinha dinheiro. Então, e aí eu peguei aquele dinheiro e comecei o meu negócio de comunicação visual e gráfica na época, né? Uhum. E na minha casa mesmo, com um computador, eu comprei um computador com esse dinheiro. Naquela época o dinheiro do computador era quase o valor de um carro, né? Então eu não conseguia comprar um computador novo. Eu tive que comprar um computador bem velhinho, que já daquela época era um Pentium 133, mas já Tem, né? é, Você é novinho. há 26 anos atrás. E naquela época o computador melhor que tinha era um Pentium 266. E eu Uhum. comprei um 33, que era bem mais assim desatualizado, mas eu consegui pagar ainda parcelado uma parte. Eu parcelei para poder comprar o computador. Só que daí, o meu pai precisava da minha ajuda, ele tinha um pequeno empreendimento aqui em Itajaí, e ele estava sozinho, e ele falou, Patrick, pô, eu preciso de ajuda lá, que eu tô começando e tal, por que tu não vem me ajudar? Tem um computador, e daí tu fica lá na recepção atendendo as pessoas, porque um computador naquela época ninguém quase tinha, e aí já era uma coisa diferenciada pra gente atender nossos clientes. E aí eu fui, levei o computador, eu já estava recém começando com cartões de visita, só que não deu muito certo com meu pai, porque ele falava, eu falava uma coisa para ele, dava uma ideia, ele tinha outra, e a gente não conseguia se entender. E só que eu entendi que ele queria mais um ajudante para poder carregar madeira, que ele tinha uma madeireira, né? Do que alguém para ficar no atendimento. E aí, como não estava sendo usado o computador, eu vi que ele estava precisando de mais de um veículo. Naquela época, a gente estava levando madeira para os clientes através de uma carroça. E eu e meu irmão estava ajudando ele, e eu ficava com vergonha, pô, levar madeira lá para os clientes de carroça, né? E aí eu fui, nessa que a gente foi levar madeira, eu vi que tinha uma C10 naquela época, uma caminhonete bem antiga, assim, velhinha, e o cara queria R$ 2.500, se eu não me engano, e era mais ou menos o valor do meu computador.
E aí eu fui lá, vendi o computador e comprei a caminhonete para ele para ajudar na madeira. Nossa, isso que é empreendedor, né? Cria Aí, oportunidade. e aí no fim a gente não deu certo e eu fiquei sem o computador e sem emprego de novo. E E só. tive que começar do zero de novo, né? Aham. Só que antes, para mim poder te contar como é que eu comecei nessa área de comunicação visual e gráfica, porque eu não entendia nada dessa área. E tinha o meu tio, que ele trabalhou numa gráfica em Balneário Camboriú, a Gráfica Elfa, uma grande gráfica que tinha ali antigamente. Uhum. E ele falou assim, Patrick, se você quer empreender nessa área de computação, tenta empreender na área de designer gráfico, uma área que está crescendo muito e precisa muito desse trabalho. Então, eu comprei o computador e comecei autodidata tentando aprender sozinho. Daí ele me indicou um cara que já era designer na gráfica para me dar algumas aulas particulares. Só que no começo eu não tinha pego a aula particular com ele, que era com CorelDRAW. Eu fiz Uhum. mesmo no Word. Uhum. E eu peguei, fiz uns cartões de vida bonitinhos assim, coloquei numa pastinha, mostrei para minha mãe. Uhum. E quando você mostra para os seus pais, né, eles acham lindo, né? Pô, É. que coisa mais linda. Peguei aquele mostruário e fui aqui em Itajaí, na rua Stefano José Vanoli, uma rua de bastante comércio, levar os cartões de visita para tentar vender. Só que eu estava acostumado na 1001 a esperar as pessoas virem até mim para poder vender o produto. E Uhum. eu não estava acostumado a eu ir até o cliente. Eu era tímido, fui tímido, sempre fui muito tímido, né? Gago até os 15 anos de idade. Então, para mim, falar com as pessoas sempre foi muito difícil. Mas na 1001 me desenvolveu muito a falar com as pessoas, só que as pessoas vinham, então era mais fácil. Então, quando chegou na Stefano José Vanoli, eu fui a rua inteirinha até o final e não parei em nenhuma empresa, porque eu estava com vergonha de entrar e oferecer meu produto. Olha só. E eu estava vindo de volta, já desanimado e triste, porque não tinha tido coragem de entrar numa empresa para oferecer meu produto. Eu não estava com coragem de receber ou não, né? A Aham. coisa mais comum que tem é a gente receber não. Mas naquela época, com É. 18, 19 anos, né? 18 anos de idade, o que eu resolvi? Aí quando chegou aqui na Stefano, tinha o mercado Mini Preço Vicentão, que não existe mais. Na frente tinha uma floricultura, até lembro hoje até o nome, Floricultura Juliana. Foi a primeira empresa que eu entrei para vender meu produto. Uhum. Eu ofereci e já vendi. Aí fiquei todo feliz, voltei para casa correndo, fiz o cartão, imprimi, cortei. Isso em 1 hora estava pronto. 100 cartões de visita. Só que eu não levei porque eles iam achar que eu só tinha aquele cliente. De fato, só tinha eles como cliente, era o meu primeiro cliente. Só que eu não queria que eles soubessem disso, então eu levei no outro dia. Quando eu cheguei lá, levei o cartão, entreguei. Eu achei que ela ia achar lindo, né? Como todo mundo da minha família achou. Depois que eu também terminei aquele serviço, era o meu primeiro serviço. Ela achou horrível, não quis ficar com o cartão. E aí eu tive que refazer. Ali foi uma grande aprendizado, porque eu tinha que fazer um mostruário antes, levar para o cliente, para ele aprovar, ver se estava tudo certo. Sim, não Porque ela, existia ela, um WhatsApp para eu, aprovar a é, arte, eu, né? é, Hoje é muito mais eu tinha que levar fácil. pessoalmente, né, impresso na impressa. Lógico. Só que eu não entendia desse processo porque ela estava começando, era o meu primeiro cliente. Aham. E foi um aprendizado. Depois peguei um outro cliente que eu imprimi 500 cartões de visita e estava manchado, eu não percebi, também devolveu e fui indo. Mas aí depois que aconteceu tudo isso, que eu aprendi, ganhei um dinheirinho, meu pai pediu ajuda. Aí como eu voltei de novo, fiquei sem computador, sem nada. E aí eu fui na casa de dois amigos que eles também estavam desempregados, procurando trabalho e não encontravam. E a gente pensou, o que nós vamos fazer agora para ganhar dinheiro, para empreender? E naquela época, eu sou cristão até hoje, né? E sempre frequentando a igreja, e eu percebi que tinha um jornal na igreja que eles entregavam com bastante anúncio. Pô, esse jornal tá ganhando um bom dinheiro, tem muitos anúncios. E esse dono de jornal, ele tinha saído de Itajaí para Curitiba. E ali surgiu uma oportunidade, vamos fazer um jornal, porque ele saiu, aí abriu uma janela de oportunidade. Uhum. E a gente criou o Gazeta Cristã, era o jornal. Aí eu era o designer gráfico, que eu tinha aprendido a fazer a arte, depois eu contratei aquele design para me dar umas dicas de CorelDRAW para poder melhorar a minha arte final, né? Uhum. E aí eu aprendi a fazer guias telefônicos, fazer diagramação de jornal. E como eu tinha essa habilidade já, só que eu não tinha mais o computador. Um dos meus amigos sabia fazer muito bem o texto. Ele era muito bom de texto. Uhum. O outro, ele tinha uma mãe que tinha um computador. Que a Ah, mãe dele era dona até hoje, né? Eles têm um despachante marítimo já há quase 50 anos aqui em Itajaí. aham. Então, como ela tinha um computador na casa dela, ela tinha um escritório lá no mezanino, a gente ia de noite lá quando ela não estava usando o computador para fazer a diagramação. Então, eu fazia a diagramação no computador dela, mas era um clima chato, porque imagina, naquela época o computador era muito caro. Se estragasse o computador, ela perdia a ferramenta de trabalho. Então, a gente não via a hora de ter o nosso próprio computador. Só que eu não tinha mais dinheiro para comprar. E a gente fez o jornal alguns meses assim, a gente conseguiu o patrocínio da prefeitura, de algumas empresas e tal, mas não era suficiente para comprar um computador. Daí eu falei com os dois amigos que a gente precisa comprar, vamos tentar algum dinheiro. E um amigo meu da igreja, do grupo de jovem, falou que o pai dele podia emprestar dinheiro para mim. Ele tinha uma distribuidora de bebidas aqui em Itajaí. Uhum.
E aí ele me levou para conversar com ele. Daí ele falou: Ó, eu te empresto, Patrick, mas eu vou te cobrar juros. Ele era um agiota, não sabia. E aí você toca, tu me arruma alguns cheques. E aí ele me emprestou. Aí eu peguei, abri uma conta no banco, peguei 6 cheques, ele fez. Eu peguei dele emprestado R$ 1.500 para comprar o computador na época. Aí ele me fez 6 vezes de R$ 300, 1.800. Paguei R$ 300 de juros, né? Aham. Naquela época, 20 e poucos anos atrás, era bastante dinheiro. Sim. E só que daí os meus amigos não quiseram assumir a responsabilidade. Falaram, Patrick, ó, se tu quiser pegar, é tua responsabilidade, Uhum. porque o jornal não vai conseguir pagar R$ 300 por mês desse cheque. E daí como é que vão fazer? Vai voltar o cheque sem fundo? Como é que vão tirar dinheiro da onde e tal? Eu falei assim, então se vocês não quiserem assumir, beleza, não tem problema. Só que daí eu vou usar o computador para fazer design gráfico, fazer cartões de visita, panfleto, outras coisas. E esse Não dinheiro que eu só. ganhar será meu e eu vou pagar. A gente só vai ser seu sócio no jornal. Eles aceitaram, deu certo, eu consegui pagar o computador e ainda tinha um computador para fazer o jornal. Uhum. Um dos meus amigos passou no concurso público da Polícia Federal, é até hoje policial federal aqui em Itajaí. O outro conseguiu emprego numa multinacional chinesa. E aí eu fiquei sozinho na sociedade. Essa empresa cresceu muito, virou a Mega Impressões, uma das maiores empresas de comunicação visual aqui da região na época. Cheguei a ter 55 colaboradores na empresa. Só que daí a empresa passou por duas enchentes, em 2004, Uhum. foi uma grande enchente que teve em Itajaí, e não, 2004 não, desculpa, 2008, 2008. 2008, Aham, eu ia dizer foi em 2008. 2008, e onde estava o auge da empresa foi em 2012. Quando chegou 2012, deu uma nova enchente em Itajaí. Deu. Só que 2008 foi muito bom para nós, porque o prefeito decretou calamidade pública. Quando decreta calamidade pública, todo mundo pode sacar o fundo de garantia. Então a cidade se recuperou muito rapidamente. Todo mundo tinha dinheiro, aí começaram a empreender, a montar negócio, a gente fez fachada. Então no ano seguinte, depois da primeira enchente, foi muito bom para nós. Só que quando chegou 2012, a gente estava grande demais, e quando o prefeito decretou de novo calamidade pública na cidade, não tinha muito dinheiro para sacar fundo de garantia. E a cidade demorou muito para se recuperar. Isso foi ruim, porque daí a minha empresa, muitos clientes ficaram devendo para a gente, não Uhum. nos pagaram. Aqueles, até os clientes grandes que estavam sempre pagando certinho, demoraram muito para pagar. Então a Mega ficou devendo quase uma Mega Sena, para te ter uma ideia, naquela Nossa. época, porque a gente se acabou se enrolando. Quando chegou, porque em 2012 eu tinha feito a nossa empresa já tinha duas franquias, tinha uma filial em Balneário Camboriú e tinha uma franquia em Penha e uma franquia em Ilhota. E naquele ano de 2012 eu tinha recebido um calote do pessoal franqueado de Ilhota. Ele me deu um calote na época de R$ 35.000. Hoje esse valor dava para comprar na época um carro zero, como se fosse hoje R$ 100.000, praticamente, 100, cento e poucos mil reais. Era o valor de hoje, atualizado, né? E aí o cara lá de Penha falou, pô, Patrick, tanto que tu ajudou lá a montar a franquia e tal, e o cara deu um calote, ele cheirou literalmente R$ 35.000 do meu dinheiro na época, o valor de um carro zero. Uhum. Aí perdi aquele dinheiro, já foi difícil um pouco para a empresa, mas a gente estava faturando bem. Eu faturava na época mais de meio milhão por mês. Uhum. Então, isso em 2012, né? O que que aconteceu? Eu fui para Israel também nesse ano. E eu fiz Uhum. uma viagem internacional, fiquei um tempo na Europa. Então, uma viagem internacional gasta um monte de dinheiro e já tinha dado esse prejuízo. Quando eu voltei, na verdade, antes de sair para a viagem, o cara da Penha, ele estava me devendo dinheiro. Era meu franqueado. Só que eu tinha passado para ele meu cliente, que era o Beto Carreiro. O Beto Carreiro é um cliente grande, fazia muito serviço com a gente de comunicação visual, gastava muito dinheiro. Como ele já era franqueado de Penha, estava do ladinho do Beto Carreiro, eu dei para Pra ele, ajudar, para né? Vou te ajudar ele. ajudar, tu Ó, vai entrar deixei como aquele cliente teu. franqueado. Ele terceirizava comigo a impressão, então valia a pena para mim. Só que ele ficou devendo 2 meses seguidos. Ele nunca ficou devendo tanto tempo. Ele falou, daí ele dizia, o Beto Carreiro não pagou ainda, o Beto Carreiro não pagou ainda. E eu acreditei, porque o Beto Carreiro realmente atrasava na época, né? Atrasava, mas pagava. Quando eu fui, antes de viajar, um dia antes, eu quis deixar tudo organizado, fui lá falar com ele. Ó, seguinte, me paga 5.000 por mês, ele tava me devendo o dobro que o cara de Ilhota me devia, 70 e poucos mil reais. E dava em torno de 2 carros zero na época, né? É, naquela época, hoje é como se fosse uns R$ 200.000. E ele, não, Patrick, eu não consigo pagar 5.000 reais por mês. E ele já tinha 7 funcionários, então não era difícil pagar 5.000 por mês. Então eu falei para ele assim, então me paga 2.000 por mês. Eu não consigo pagar 2.000 por mês. Aí eu falei assim, então, para nós fechar agora, porque eu tenho que ir viajar, quero ir viajar tranquilo, R$ 1.000 por mês. E aí ele disse que não ia conseguir pagar R$ 1.000 por mês. Daí eu vi que ele estava querendo me enganar, querendo dar o calote, e daí a gente quase partiu para as vias de fato, a gente discutiu feio, quase brigamos.
A sorte que eu fui para Israel, Cidade Santa, voltei. Eu ia dizer, Israel foi para para conversar com Deus, né? Aí eu consegui, Foi eu na consegui Cidade Santa. perdoar. Aham. Não, porque assim, eu nunca recebi essa dívida, nem botei na justiça e perdi aquele dinheiro. Uhum. Voltei. Quando eu voltei da viagem, uns 2 meses depois, deu a enchente. Nossa, E aí foi esse problema que deu, por isso que quando chegou o final do ano, eu nunca tu tinha. tava sem caixa nenhum Eu e tinha perdido ainda. todo esse caixa e tudo atrapalhou. Eu tive que pegar dinheiro com o banco emprestado para poder. Aí o banco ficou com medo porque veio enchente. Aí todo mundo estava ruim financeiramente Sim, na é um momento cidade. de muita E aí o incerteza. banco ficou com incerteza de poder emprestar dinheiro, acabou o broker fechando as portas também. E, e eu nunca fiquei devendo nada assim de aluguel, de funcionário, e eu acabei atrasando alguns dias o salário do pessoal, e aí eu fiquei com medo. E o Uhum. pior sentimento para o empreendedor é o medo. É. Porque quando você tem medo, você pode tomar decisões precipitadas, e foi isso que aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão precipitada em janeiro de 2000 e... foi janeiro de 2012 que eu tomei a decisão, porque na verdade a enchente foi 2011, não foi 2012. Eu acho que foi isso mesmo. É A porque eu, enchente eu foi sou de 2011. Blumenau e É, teve duas enchentes seguidas, 2008, depois 2011. foi Quando o povo 2011. estava recuperado, achando Isso, agora vai, foi 2011. deu mais uma E foi enchente. setembro de 2011. É, Isso mesmo. 2008 foi novembro de 2008 foi. e setembro de As 2011. duas foi no Isso final do mesmo. ano. Então, quando chegou janeiro de 2012, eu pensei assim, eu vou ter que mandar um pessoal embora. Só que eu devia ter mandado alguns. Eu mandei 35 de uma vez só embora. Nossa, E aí isso me gerou um passivo trabalhista gigante. sim. Então, o pouco dinheiro que eu tinha em caixa foi tudo. E eu nunca tive uma ação trabalhista. Eu empreendo há 26 anos, já passou, acho que milhares de pessoas pelos meus negócios. E nunca teve uma ação trabalhista contra o meu negócio. Isso foi um pouco de sorte e também porque eu sempre cuidei muito bem disso. Porque meu pai sempre empreendeu e o que quebrou ele financeiramente foi ações trabalhistas. Uhum. Então, quando eu era criança, a gente tinha os momentos de abundância e os momentos de escassez. Então, eu sempre entendi que ser empreendedor é isso, é altos e baixos. Mas meu pai ele quebrou literalmente por causa de ação trabalhista. E isso me marcou muito na infância. Hum. Foi onde eu, quando adulto, sempre cuidei muito bem dessa parte. Por isso que eu nunca também tive uma ação trabalhista. Aí paguei todo mundo o dinheiro, tudo certinho, só que eu fiquei descapitalizado. E aí o meu faturamento, que era quase 500 mil, passou para 50 mil, 10% do que era. Porque muita gente, a cidade estava com pouco recurso e quem também queria fazer o meu material estava com medo de dar entrada, porque será que o cara vai conseguir entregar? Porque é uma cidade pequena naquela época, as pessoas achavam, pô, tem que estar quebrado, não vai É. conseguir me entregar o serviço. E aí ficaram com medo também, meu faturamento diminuiu demais. E aí piorou mais a situação. Eu, de um empresário que estava lá há uns meses atrás, lá em Paris, naqueles boulevards lá, tomando café, Aham, pinta de rico. aham. Meses depois eu estava sem dinheiro até para o alimento, Nossa. onde a família teve E que tu ajudar. já tinha família, né? Tu já era casado, já tinha filhos? A minha esposa voltou grávida de Israel. Nossa. Então, em 2011 ela veio grávida, em 2012 ela estava grávida. E Aham. foi o período mais difícil do meu negócio, foi Nossa. início de 2012 ali. E ela grávida, daí ela cuidava do financeiro. Quando eu percebi que a empresa estava se afundando, eu pedi para ela ir para casa por causa da gravidez, mas na verdade é porque eu não queria que ela ficasse a par do que estava acontecendo. E eu fui resolvendo as coisas sozinho, mas foi um período muito difícil. Imagina, eu não quis contar para ninguém, estava com vergonha de que as pessoas soubessem como é que estava a minha situação. O meu sogro, que me ajudou ainda com alimento, um período. Uhum. Teve outras pessoas que vieram, eu nunca pedi, que ainda a pessoa percebeu lá e foi lá e me deu uma ajuda para comprar uma tinta, que eu não tinha dinheiro nem para comprar tinta para a impressora da máquina. Hum. E foi muito difícil esse período. E eu não tinha dinheiro para comprar material, matéria-prima. E eu comecei a pegar aqueles pedacinhos de lonas que a gente deixava desperdiçado, assim, no cantinho. Porque o que acontece? Quando o barco está afundando, até a, aquelas pessoas que percebem que está afundando, elas querem também sair. Então, até aqueles que tinham ficado, que não tinham mandado embora, pediram a conta também. E Uhum. quando alguém pede a conta, também você tem que pagar o passivo trabalhista. Sim, Só não tem a multa do FGTS, mas o restante tem que pagar. exato. Então, isso me atrapalhou muito. Eu tinha um sócio na época, que acabou saindo também, porque daí eu tive que pagar ainda a parte dele do negócio que estava quebrado. E, e eu acabei pegando dinheiro emprestado com a agiota de novo, que lá atrás, 20 e poucos anos eu tinha pego, né? Só que dessa época. Isso tinha dado certo. É. Só que agora, numa situação muito mais complicada, porque os bancos fecharam as portas. Aham, E aí não sobrou mais nenhuma alternativa a não ser pegar dinheiro com a agiota. aham.
E aí eu deixei de garantia terreno, Por apartamento, essas medo de coisas. ficar devendo uma É, trabalhista e quebrar que nem teu pai. e aí começou a fazer essa. O que aconteceu? Eu perdi 2 apartamentos Nossa. para agiota e 3 terrenos para agiota que eu tinha na praia. Sorte que a minha casa era financiada. Uhum. Então a minha casa era financiada, o que aconteceu? Sorte, entre aspas, porque como ela era financiada, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu dava prioridade para os funcionários que ainda nós tínhamos, para não deixar eles na mão. Então eu era o último a receber, por isso que eu fiquei sem dinheiro até para o alimento. Só que o que aconteceu? Eu fiquei devendo as prestações da minha casa. Quando eu fui me aperceber, a minha casa estava em leilão. Na verdade, ela já tinha sido leiloada e eu nem sabia. Veio um cara na minha casa, isso foi em 2013 que aconteceu. Que o cara veio na minha casa e, ó, é o seguinte, eu comprei tua casa. Meu Deus. Como comprou minha Hum. casa? Não, eu comprei no leilão. E eu nem sabia que tinha tido um leilão na minha casa. Meu Deus. E aí, o cara foi. E a gente foi no advogado, o advogado, Patrick, não tem mais solução, tu vai perder tua casa, vamos só tentar ganhar tempo, pra te não precisar sair agora em 30 dias da tua casa. Porque o cara me deu 30 dias pra sair da minha casa. Tu tinha um bebezinho de 1 ano, né? Porque É, ela era tava. recém-nascida. Meu Deus. E aí foi uma situação bem complicada, e a minha mulher chorando, e a gente preocupado, e agora o que nós vamos fazer? E foi muito complicado. E no fim, a minha casa foi 4 vezes para leilão. Na quarta vez eu consegui comprar ela, a minha própria casa. Eu tinha dado um terreno na época, minha casa, pago algumas prestações, só que por eu ter atrasado tanto, foi para leilão. E aí depois de 4 anos e tanto tempo na justiça, aconteceu um milagre que todo mundo, os advogados, nenhum acreditou que poderia acontecer. Eu consegui anular todos os leilões anteriores, e no quarto, porque daí, assim, como tinha muito processo em cima, não tinha mais ninguém que quisesse comprar a casa com medo, porque como é que eu vou tirar esse cara? Porque esse cara não sai de lá, né? Aham. E a gente conseguiu comprar a nossa própria casa no leilão. Hoje a casa é nossa, mas depois de tanta persistência, né? Porque a gente sempre tem que acreditar que vai dar certo. Eu não acreditava mais. A minha Não, esposa, eu tô muito persistente. a minha, a minha esposa que acreditava que a casa Uhum. que Deus tinha dado para nós, No coração, né? era nossa, que Deus não ia deixar a gente perder a casa. Mas eu já estava guardando dinheiro para comprar uma outra casa. Eu já tinha Uhum. perdido a esperança. Mas a fé da minha esposa foi maior do que a minha, e no fim a gente conseguiu comprar a nossa própria casa de novo. E deu tudo certo, né? Resumindo, eu levei 7 anos para me recuperar financeiramente. Não foi fácil. E me recuperei, consegui pagar. Eu pensei muitas vezes em tirar minha Se própria recuperou vida. com a Mega mesmo. Com a Mega mesmo. Eu pensei várias vezes em tirar minha própria Cara, vida por eu causa nunca disso. ouvi uma história dessa. Normalmente a pessoa larga e começa uma outra coisa, mas tu continua insistindo ali na comunicação. Eu tentei vender a empresa quando ela estava quebrada, mas quem é que vai comprar uma empresa quebrada? E o Pois cara é. falou para mim, Patrick, ó, Mas tinha maquinário. Não valia nada? tinha os maquinários, só que daí tinha muita dívida. Quem é que vai Hum, comprar uma empresa com dívida? hum. E daí aí veio um cara e falou assim, Patrick, ó, nem, nem Deus vai te ajudar aqui nesse negócio. Meu Daí eu falei, Deus. não, Deus ajuda sim. Uhum. E eu acreditei que Deus pudesse recuperar tudo, e realmente aconteceu, porque quando eu fiquei tão desanimado que eu pudesse tirar a minha própria vida, porque assim, eu fiquei com o nome sujo no Serasa, no SPC, cortaram a luz da minha casa, cortaram a luz da empresa, levaram o veículo da empresa apreendido, levaram máquina apreendida da empresa. Então, tudo isso, a vergonha que eu passei com o funcionário, com o cliente, com o fornecedor, mas eu não desisti, fui pagando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fui negociando com o banco, fui negociando com o fornecedor, dei os meus apartamentos para alguns outros que eu tinha. Dois apartamentos foi através, eu paguei dívida, né? Uhum. Eu tinha 70 pontos de outdoor, vendi para pagar dívida. E, e os terrenos eu dei para o agiota, para pagar a dívida do agiota. E assim foi indo, fui pagando. 2012 foi um ano bom, porque eu consegui pegar muito serviço de comunicação visual para campanha eleitoral. Eu Uhum. peguei campanha de governador, de presidente da República, de deputado, de senador, de um monte. Eu tinha muito network na época e eu aproveitei tudo isso, só que não tinha mais equipe, mesmo assim, eu fui fechando, 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 depois eu dei um jeito de eu mesmo, a gente virou 24 horas durante muito tempo Uhum. para poder dar conta de entregar os serviços. Aquilo ali fez com que eu pagasse mais da metade da minha dívida só naquele ano de 2012, Uhum. por causa da campanha eleitoral. Mas depois eu fui aos poucos, fui pagando, fui pagando, fui pagando. Graças a Deus, depois, hoje eu estou com o nome limpo, não devo mais impostos, né? Eu tenho 8 empresas no meu nome, nenhuma deve impostos, e o meu nome está limpo, nenhuma empresa tá com restrição, tá tudo certinho, Que legal. porque eu não desisti. Mas daí tu começou a ter outros empreendimentos, né? É, Não deixou aí, mais os ovos todos numa cesta só, né? quando chegou em 2019, começou a dar uma queda na empresa de novo, Aham. 7 anos depois. E aí eu percebi que o mercado mudou muito, por causa da comunicação, por causa da internet.
Do digital. do digital. Daí eu vi, pô, o digital tá tomando muita conta. Tá Uhum. tomando conta porque tá todo mundo, em vez de divulgar a placa outdoor na rua, em vez de o pessoal olhar as placas na rua, estava olhando o celular. Sim. Até eu olhava um carro na rua, as pessoas estavam dentro do carro, todo mundo olhando o celular. Até o Uhum. motorista, se duvidar, estava olhando o celular, não estava olhando Uhum. as placas na rua. Então as pessoas pararam de investir muito em propaganda. E aí eu percebi, eu tenho que mudar de ramo. Uhum. Onde eu vendi a empresa, uma pessoa comprou a minha empresa, eu fiz um propósito para vender, a pessoa fez um propósito para comprar, Aham. deu tudo certo. Só que eu parcelei a empresa em 4 anos. Assim, eu vou Aham. fazer uma transição para um outro negócio e vou parcelar. E aí eu peguei com essa pessoa, ele era um ex-gerente comercial da minha empresa. A Uhum. mulher dele trabalhava no financeiro da empresa, conhecia a situação, como é que estava da empresa. Uhum. O irmão dele trabalhava na parte operacional da empresa. Então já tinha 3 pessoas da família ali. E eu sabia que o pai dele tinha um pouco de grana, porque tinha uma empresa próspera aqui na cidade. E eu falei assim: é o seguinte, eu vendo para ti parcelado, mas eu quero que teu pai garanta o negócio. Uhum. Daí ele foi lá, fechamos o negócio, ele garantiu o negócio, nunca atrasou, sempre pagou certinho. Isso Uhum. foi ótimo para mim fazer essa transição. Mas eu achava que esse dinheiro que eu ia receber em 4 anos, eu ia guardar para investimentos. Uhum. E no fim, eu tive que usar ele para me manter durante 4 anos. Uhum. Porque o primeiro negócio que eu montei deu tudo errado. Eu montei uma empresa de palestras e treinamentos. Pois é. Logo em seguida, em 2020, de 2019 para 2020, eu fiquei um ano sabático aprendendo como montar um outro negócio diferente. Só essa história, agora eu entendi, tu tinha uma história pra contar e sair palestrando por aí, né? Né? A transformação que tu gerou ali, é muito aprendizado, só nessas dívidas todas que tu vai ter Sim. que renegociar. Eu costumo dizer assim que eu sou mais do que um contador, eu sou um contador empreendedor. É. Porque eu não, apesar de eu já ter sido formado em contador, eu não fazia contabilidade da minha empresa. Uhum. Eu contratava contador para fazer, porque eu nunca Uhum. gostei dessa área de contabilidade. Meu pai dizia para mim assim: Patrick, para te ganhar dinheiro tem que ser ou médico, que naquela época, né? Meu pai tem 82 anos, Aham. e ele assim, É ó, vivo ainda teu é pai, vivo Patrick? ainda, Como é que é o nome dele? Hélio. Ó, seu Hélio. Deixou aqui um grande legado, né? Ele assim, ó, tu tem que ser médico, advogado, engenheiro ou contador para Ah, ser rico. E eu não gostava de nenhuma dessas áreas. Não, eu aham. quero empreender com computador, eu gostava de computação. Até Aham. eu fiz a faculdade de ciência da computação lá atrás. Só que daí tinha uma pessoa que me prometeu, um político aqui na cidade, ó, se tu passar no vestibular, naquela época tinha vestibular, e o vestibular era muito difícil, principalmente nessa área, que era uma área que estava todo mundo querendo entrar, ciência da computação, tá todo Sim. mundo, o computador vai dominar o mundo. Então foi muito disputado, eu fiz o cursinho e consegui passar. Eu acho que ele achou que eu não ia passar no vestibular, passei. Fiz 6 meses de faculdade, não tinha condições de pagar, fiquei devendo, e ele também não conseguiu a bolsa. Quando chegou o segundo semestre, para poder passar ali na Univale aqui em Itajaí, Aham. para poder fazer uma faculdade de ciência da computação, tem que participar do laboratório Tem. e tinha uma senha para poder usar os computadores do laboratório. E Isso. aí, quando no segundo semestre, desbloquear a minha senha, porque eu estava devendo. E aí, no fim, eu tive que desistir da ciência da computação. Tu sempre foi muito bem relacionado, mas também. Tinha um monte de dificuldade. E Aham. aí, no fim, isso tudo foi bom, porque foi um aprendizado e tal. Foi por causa disso que eu empreendi também, né? E como eu era contador, né, formado em contabilidade, pensei assim, então eu vou montar um escritório de contabilidade, como deu errado esse negócio de palestra e treinamentos, por que deu errado? Porque quando chegou em 2020 veio a pandemia. Uhum. Eu fiz uma sociedade com 2 amigos, um já era palestrante, o outro era do marketing digital, ele sabia fazer divulgação. Aí nós ficamos ali planejando, estava tudo certo, alugamos o evento aqui no Hotel Sandri, começamos a divulgar a data, o horário do evento, impulsionando já na internet, era um evento presencial, veio a pandemia, a primeira coisa que aconteceu, lockdown, né? Todos os eventos foram bloqueados. Não pode Isso. mais unir pessoas, não pode mais se juntar pessoas. Lockdown. A primeira área a entrar no lockdown foi ter palestra de treinamentos e foi a última área a sair. Foi. E aí, Eventos, né? Eventos é, no geral. e eu pensei, agora o que que eu faço? E aí foi onde eu surgiu lá o Instituto dos Campeões, né? Que na verdade foi um pouco antes para poder treinar a oratória, depois que surgiu o Café de Negócios, mas eu montei a contabilidade por uma necessidade, Uhum. porque eu tinha que montar um negócio, porque eu estava vivendo daquele dinheiro que eu vendia a Mega e E uma hora ia acabar, né? eu precisava empreender. E eu só fiz, na verdade, eu só peguei o certificado lá de contador, porque lá o CRC eu tive que entrar na justiça para pegar, porque eu não tinha até então pego o CRC. Isso tens um Uhum. período para pegar, né? Eu Isso. tive que entrar na justiça para pegar meu CRC, Aham. consegui, mas por que que eu fiz isso? Porque em 2012 eu nem ia montar contabilidade, eu ia continuar com o negócio de palestra quando voltasse a pandemia, né?
Mas o que aconteceu? Em 2012 eu fui convidado para ser vereador em Itajaí, Uhum. candidato a vereador. Mas eu não queria. Ah, não quero me envolver com política. Ah, mas para tu ter muito conhecido na cidade e 2012 era tal. na época que tu estava quebrado Não, ali, foi não? 2000, não, foi 2020. 2020. 2020. Me Isso. convidaram para ser candidato a vereador. Tá. 2020, não 2012, 2020. Aham. E aí eu falei, não queria, até que, pô, fazer, tu não queres impactar as pessoas através da palestra, porque o meu propósito de vida, eu fui para a área de palestra e treinamentos, porque eu entendi que uma palavra tu pode mudar o destino de alguém. Isso. Como eu tinha aquela experiência com um monte de problema, assim, pô, olha quantos empresários passam por dificuldade, eu posso ajudar esses empresários Sim, através de uma tu palestra. falou uma coisa muito importante. O que destrói é o medo mesmo, porque aí o medo Sim. trava e a vergonha. Acho que tu falou É, duas eu palavras queria, que eu é. queria levar para as pessoas assim, ó, eu já passei por isso também. Então, assim, ó, Uhum, não desista, porque se você não desistir, você vai poder contar a tua história de sucesso depois. E eu entendi que essa área poderia ajudar as pessoas. Daí eles falaram, pô, como vereador, tu pode também ajudar pessoas. Daí o cara me convenceu. uhum, Só que daí me chamaram para ser vice do Angelétrica em Itajaí, uhum, a prefeito. E aí eu fui para uma mini coligação, era eu, o Angelétti, mais o outro candidato que tinha lá, três partidos. No fim, o Angelétti desistiu para apoiar o Robson Coelho, porque a Ana Carolina, que era a candidata, que ia ser candidata, ela desistiu e ela era mais forte, mas o Angelétti também, na pesquisa, estava em primeiro lugar. Mas assim, e- ele estava muito bem na pesquisa, mas ele tinha medo de ir sozinho. Se ele uhum. tivesse coragem naquela época, ele tinha sido o prefeito, o Angelétti, né? Não sei se você conhece, mas Não, quem é eu daqui não. de Itajaí vai saber o que eu estou falando lá, Aham. isso em Não, o pessoal que 2020. vai assistir com certeza sabe, o pessoal E o que de. aconteceu? Eles desistiram da candidatura, só que o meu grupo político que estava comigo, do meu partido, se chateou com isso, porque, pô, tinha construído já um grupo, tá todo mundo já certinho, eu ia ser o vice e tal. Daí eles falaram, Patrick, tu não tens coragem de ser candidato a prefeito? Então, assim, eu era para mim ser vereador, depois vice, agora prefeito, eu não tinha nada a perder, porque eu já tinha vendido a empresa, estava em, Tinha tempo. tava em pandemia, tinha tempo, não estava trabalhando com nada. Eu aceito o desafio, até porque ia ser bom para mim, até para desenvolver minha oratória, pedindo voto, indo em entrevista, em rádio, entrevista em televisão e tal. E aí aceitei. Eu vim candidato, eram 5 candidatos na época. Eu passei um deputado federal, passei o presidente da Câmara de Vereadores e fiquei em terceiro colocado. Ainda fui muito longe, como a primeira vez candidato a prefeito, eu fui candidato a prefeito a Jair, né? Uhum. 2020. Só que daí eu fiquei de novo desempregado, sem a empresa. Só que eu tinha feito, como eu te falei, eu tinha pedido o CRC porque eu queria que as pessoas vissem, pô, quem é o Patrick? Pô, o Patrick é um empreendedor que vendeu a empresa. Não, o Patrick é um empreendedor que tem conhecimento. Pô, tem lá o CRC, ele é contador. Isso ia ser bom para mim como candidato a prefeito. Por isso que eu pedi o CRC. Não Aham. porque eu ia atuar nisso. Mas daí, como eu perdi tudo, disse, pô, e agora o que eu faço? Eu pensei, não tem outra alternativa, montar o escritório de contabilidade. Uhum. Aí é onde eu montei o escritório, comecei com alguns clientes, só que na campanha foi bom porque teve muita gente que gostou da minha proposta e tal, e até se tornou meu cliente na contabilidade. Só que muita gente não me conhecia como contador, me conhecia o Patrick da Mega, não o Uhum. Patrick contador. Mas por que o Patrick entende de contabilidade? Realmente eu não entendia nada. E eu contratei até um gerente de uma outra contabilidade grande aqui em Itajaí, Uhum. fui indicado por uma pessoa que eu conhecia. Patrick, eu vou te indicar tal pessoa, é o Elvis, né? Para te ajudar, porque ele é fera, ele entende tudo, porque ele é gerente da nossa contabilidade e ele vai te ajudar. E aí eu contratei ele como mentor. E ele me falou que o sonho dele era montar um escritório de contabilidade. Eu falei assim, se é o teu sonho, então vamos montar junto. Então Uhum. eu tô querendo montar um escritório, tu vai ser meu sócio. E a gente fez uma sociedade. E aí ele me ensinou tudo, o dia a dia da contabilidade, a prática, né, de como fazer todos os setores. Eu aprendi todos os setores da contabilidade na prática. Só que daí no ano seguinte, ele passou no concurso público em Curitiba como auditor fiscal, para ganhar um salário bom, e a esposa dele estava grávida, o nosso negócio estava começando, só menos de um ano ali, ele passou no concurso público. Pô, Patrick, para mim é muito melhor estar lá. E aí eu comprei a parte dele na sociedade e fiquei com a sociedade. Uhum. E eu não desisti, continuei. Eu levei 2 anos para trocar 6 por meia dúzia, assim, no 0 a 0. Até então, eu estava ainda. Quando terminou, no final disso tudo, levou quase 4 anos, foi exatamente o tempo da venda da Mega. Uhum. Depois de 4 anos que eu tinha vendido a empresa, é que eu consegui ter o dinheiro da contabilidade para me manter com o dinheiro da contabilidade. Uhum. Ainda bem, deu certinho o período que eu precisava para fazer a transição. Uhum. E aí aconteceu que a contabilidade cresceu bastante, eu montei outros negócios, hoje eu tenho um cowork, tenho um estúdio de podcast, tenho um negócio de tecnologia, tenho um negócio de construção civil. Meu negócio principal ainda é a contabilidade, Uhum. é o meu foco principal.
Mas Antes tu não empreendia em mais de um negócio, tu empreendia só na Mega. antes só na Mega. Acho que esse é o grande aprendizado, né? Foi Que o a meu gente grande sempre fala, aprendizado. nunca coloca os ovos todos na mesma Isso. cesta, Porque né? daí, como tava quebrando. Se eu tivesse um outro negócio, a empresa quebrou, mas eu tinha outro negócio que não aguentava. Exato. Eu só tinha Mega. Hum. E hoje eu tenho vários negócios, tenho 8 negócios diferentes. Então eu estou sempre buscando conhecimentos diferentes, sempre tentando buscar parcerias novas, sempre tentando buscar outros negócios, porque se, isso é contabilidade, daqui a pouco o governo disse que não precisa mais de contador. Porque Hoje, uma microempresa é obrigada a ter um contador. é. Tem que ter um contador responsável que vai assinar pela tua contabilidade. O único tipo de negócio que não precisa de contador é o MEI. Uhum. Você abre o MEI, você não é obrigado a ter contador, mas os outros negócios são obrigado. Se você não tiver um contador, você vai deixar de gerar declarações, vai gerar multa, a tua empresa pode ser inapta, você pode ter até o teu CPF suspenso, a tua conta bancária da empresa pode ser bloqueada, um monte de problema, né? Acho que o Hans esqueceu de, É. de- Nós temos uma TV aqui. Mas foi bom, porque isso tudo foi um aprendizado e eu realmente hoje eu tenho outros negócios por causa disso. E por que eu tô parando? Porque eu sei que a qualquer momento a contabilidade pode parar, né? Até Uhum. porque tem a inteligência artificial aí. Uhum. Daqui a pouco a inteligência artificial pode tomar meu lugar. O que eu vou É. fazer? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou aprendendo muito sobre inteligência artificial. Você viu que eu estou lá no Sim, eu curso vi, a gente fez o e curso hoje junto. estou dando até Eu vi, mentoria sobre inteligência artificial, Aham. porque eu tô buscando muito conhecimento da inteligência artificial, E, porque gente, eu sou obrigada a comentar, né? A gente fez um curso na última sexta-feira. Foi sexta-feira, né, foi Patrick? sexta-feira. Eu cheguei um dia antes, mas foi na sexta-feira. E aí o Patrick disse que tá com 300 contas, é isso que tu tem de empresas hoje na Hoje, Prosperar? na Prosperar, eu tenho mais de 300 clientes recorrentes que eu cuido mensalmente da contabilidade. Certo. E como é equipe pequena, com 6 colaboradores, Olha só. eu consigo cuidar de 300 clientes e a gente tem um atendimento rápido, super rápido, não deixa ninguém na mão. A gente pega sempre cliente, toda semana tem cliente novo na contabilidade. E o maior, eu pergunto, qual é o problema que você está vindo para a nossa contabilidade? Uhum. E sempre o maior problema das pessoas é porque o contador demora muito para responder. Pra responder. Eu peço uma coisa, depois de uma semana ele vai me dar uma resposta. Eu não acredito nisso, porque a gente não demora mais do que. Assim, o máximo que a gente demora é 5 minutos. Mas eu vi que tu criou bastante. A gente tem bastante processo com inteligência artificial para resolver isso. Exato. A maioria dos clientes são atendidos em menos de um minuto, para poder ter 5 minutos quando às vezes dá um gargalo, ou o cara pede alguma coisa que precisa fazer uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente atende super rápido o nosso Então, a cliente. Prosperar começou em 2021. 2020 mesmo. 2020 mesmo. 2020 mesmo. Começou a prosperar a contabilidade. É muito pouco tempo. É, É bastante gente para tão. Final de 2020 começou a contabilidade, então praticamente 2021, como você Sim. falou. Então são 4 anos, registrado mesmo a contabilidade, foi em 2021 a marca Uhum. contabilidade ali, né? Uhum. Então são 4 anos de contabilidade com É quase muita com mais conta. de É 300 muita clientes. gente. É muito É muito. cliente Tem muitas contabilidades aí que tem 20 anos, 30 anos, que não tem a carteira que que nós não tem temos. essa carteira. Exato. Por que que aconteceu isso em tão pouco tempo? Por causa do meu relacionamento com as pessoas. Uhum. Network é super importante. Porque as pessoas contratam, geralmente, um profissional liberal, porque elas confiam. Exato. Então, você precisa ter um relacionamento com alguém e as pessoas vão te indicar. Então, a própria carteira de cliente indica outros clientes também. Isso daí, depois de um tempo, depois de um certo momento, sozinho você vai trazendo clientes novos para a Exato. Vem carteira. a indicação e É, aí vai trazendo sozinho. isso mesmo. Nossa, que história, hein? Eu adorei conhecer essa história. É bem curioso mesmo. Tu ter insistido na Mega por tanto tempo e ter conseguido se levantar com a Mega. Isso é raro. A gente escuta muita história de empreendedorismo, de gente que quebra e sobe de novo, mas normalmente num outro ramo. Porque Sim. existe aquela. Eu sempre falo muito de emoção, né? De que Uhum. venda é muita emoção, empreendedorismo é muita emoção. E a gente entra num trauma com a própria profissão. Hoje ainda escrevi um Sim. pouco sobre isso. A gente fica com um trauma daquilo, e quando a gente tá com um trauma numa relação, a gente não quer ver tão É cedo, né? verdade. Então, a empresa, tu tem como simplesmente mudar de ramo. Se tu já é empreendedor, se já tem isso, tu simplesmente muda de ramo. Então, a parte mais curiosa pra mim dessa história é essa, de tu ter levantado com a própria Mega. Sim, eu fiquei 7 anos Parabéns. para poder tentar recuperar. Parabéns. Mas assim, uma coisa que eu me arrependo é de ter É vendido muita ela, sabia? persistência. É? Eu me arrependo de ter vendido. Porque às vezes eu me arrependo, às vezes não. Porque também depois teve a pandemia ali, né? O Isso. cara conseguiu aguentar na pandemia. Não sei se eu teria condições de aguentar na pandemia, né? Aham.
Era mais uma crise que tu Era ia mais uma crise que eu enfrentar ia com enfrentar. ela, né? Foi no momento certo, porque eu não queria mais ter aquela dificuldade de novo, e tal, né? É, Mas se eu pudesse voltar no passado, o que que eu faria? Eu continuaria com a empresa e paralelamente ia tocando um novo negócio. Como eu estou uhum, fazendo hoje, tem outro isso. negócio. É, Se eu tivesse começado lá a contabilidade lá no início, junto com a Mega, hoje eu seria um dos maiores escritórios de contabilidade pois é. em Itajaí. Uhum. Se eu tivesse escutado meu pai lá atrás, né? Mas sempre é tempo, mas É, sempre é tempo. se eu tivesse escutado meu pai lá atrás, pô, Patrick, monta Ah. contabilidade, eu já tinha ficado hoje um outro patamar. Mas daí tu falou que é cristão, né? É o tempo de Deus, né, Tudo tem um Patrick? Não tempo tem, certo, né? né? Deus manda as coisas pra gente aprender, né? É Então, verdade. por isso que me chama a atenção a tua persistência mesmo. Parabéns. E aí eu indico para as pessoas assim, ó, tenta sempre manter o mesmo negócio e não desistir do negócio. Porque quando você sai do seu negócio, eu vou parar porque tá tudo errado, tudo ruim, e vou montar outro. Uhum. Até a pessoa aprender outro negócio. É um bebezinho, né? Olha só, eu levei 4 anos praticamente para mim começar a ganhar dinheiro na contabilidade. Uhum. Claro, eu pensei muitas vezes em desistir como contador. Eu não vou mais tocar contabilidade, isso não dá dinheiro. Meu Deus, olha só, até agora eu só tô trocando 6 por meia dúzia, não tô ganhando dinheiro, só tô aqui trabalhando, porque contador trabalha muito, tá? Aham. É muito burocrático, é muita coisa para fazer. Pensei em trabalhar de empregado, fui mandar currículo, a sorte que ninguém quis me contratar, Aham. porque as pessoas falam, pô, mas tu quer trabalhar para alguém de gerente, mas tu tens o teu escritório de contabilidade, daqui a pouco tu arruma os teus clientes, e era realmente isso, eu queria só um período para mim, aos poucos, montar o meu escritório. Aham. Mas no fim fiquei focado no escritório, deu tudo certo, foi a melhor coisa, e tô ganhando dinheiro com isso, né? Parabéns. Ô, Patrick, vamos falar um pouquinho então de. Eu queria que tu diferenciasse pra gente. Acontece da gente ir por aí em consultório médico, né? Normalmente o médico ele trabalha lá, faz o plantão dele no SUS ou em algum lugar e resolve abrir o próprio consultório. Daí ele resolve que ele vai pagar a nota fiscal como autônomo porque é mais confortável. Dá pra gente falar um pouquinho sobre as diferenças de tu ter o teu próprio consultório aberto, CNPJ? É... Quem é autônomo ou profissional liberal Uhum, está mais acostumado a emitir nota como pessoa física, né? isso. E às vezes ele recebe dinheiro, às vezes não declara esse valor, até porque recebe em Pix e a Receita não está controlando ainda. Só que isso é muito ruim para o profissional. Por quê? Porque ele não consegue ter um histórico dos seus rendimentos. Uhum, E se ele declarar isso como pessoa física, ele vai pagar uma fortuna de imposto. Tem muitos médicos que acabam tendo que emitir notas para os seus clientes, porque os clientes querem declarar o imposto de renda, então ele é obrigado a emitir nota como pessoa física ou outro tipo de profissional. Só que quando ele emite em média mais do que R$ 5.000 por mês, porque a partir de R$ 3.000 você já começa a pagar imposto de renda. uhum, E o imposto de renda é altíssimo, é uma tabela progressiva, e acima de 5.000 você pode pagar até 27,5%, imagina. exato. 20, tá ganhando R$ 10.000 por mês lá, 27,5% é imposto. Estou ganhando 10 mil, 2.000 e poucos reais é imposto todo mês. Uhum. É claro que ele, a pessoa não paga por mês, daí no Quase final, 3.000, né? quase R$ 3.000 ele tem que pagar de imposto. E ele, como E pessoa, se ele cobrar R$ 500 a consulta, 20 consultas já deu 10.000. né? Então não compensa para o profissional liberal trabalhar como pessoa física. E até porque não gera credibilidade para ele também. Ele, como pessoa jurídica, ele é um prestador de serviço. Dependendo do prestador de serviço, ele começa com 6%. Uhum, Ele, como é um profissional mais técnico, ele tem o fator R, então ele tem que entrar na tabela ou do anexo 3, daí tem que verificar se ele tem um trabalho um pouco mais alto, ele consegue entrar no anexo 3 e pagar 6%. uhum, Então tem uns cálculos ali que faz, mas tem muita gente que trabalha com um outro tipo de atividade, que é uma atividade semelhante ao que uhum. ele faz, que ele consegue entrar no anexo 3 e pagar menos impostos. Daí ele paga 6%. Imagina, o médico que antes pagava ali 27,5%, está pagando 6%. Olha a Uhum. diferença. E além dele ter um nome empresarial. Antes ele emitia uma nota como pessoa física, agora ele vai estar lá o nome da clínica dele. Isso gera muito mais autoridade, muito mais valor para o negócio dele. Ele pode até cobrar melhor a sua consulta, porque ele já virou não mais um profissional liberal, mas um empresário, Um entendeu? empresário. Aham. É. E aí, às vezes, a pessoa não faz isso porque ela diz assim: mas daí eu vou ter que pagar o contador, eu vou ter que pagar a contabilidade, tem o valor da contabilidade, tem... Mas Isso é o de menos, né? se tu fizer as Se fizer as contas. contas, ele tá É, economizando muito, muito. é. E, e eu gostaria de falar um pouquinho das multas que uma pessoa que não está fazendo a declaração pode ter. Dá pra gente falar um pouquinho? Claro, claro. Quem, vamos supor assim, você está faturando 10 mil por mês.
e você não está declarando esse valor. Está declarando o mínimo possível porque você não quer pagar impostos. Você está correndo um risco muito grande porque se você cair na malha fina como pessoa física e a Receita descobrir que você está sonegando, você pode pagar uma multa de até 150% dos impostos que você deveria pagar, Uhum. que já são altos como pessoa física. Imagina, ele já teria que pagar. Ah, ele faturou 100 mil reais. Vamos supor que ele faturou 100 mil reais por mês, né? O Uhum. médico está ganhando 50, vamos supor 50 mil, né? 50 mil por mês. No fim do ano, Esse não tá não pagando, né? Mas assim, vamos dizer lá 10 que mil por mês, não. 10 mil por 100 mil mês. por ano. 100 mil por ano ele teria que pagar 30 mil reais de imposto, quase. Exato. 30 mil reais ele teria que pagar 3 vezes mais esse valor por causa da multa. Se cair na malha fina da Receita por sonegação 90 fiscal. mil ele vai pagar. 90 mil reais. Então, ele não economiza nada, é só perder dinheiro. É. Ainda vai ficar com negativo na Receita Federal. Então, Uhum. depois que você cai na malha fina, a Receita fica mais de olho em você. Uhum. Então, fica mais complicado porque a Receita vai estar sempre olhando mais o teu negócio, o teu CPF, porque sabe que você é um sonegador. Uhum. E além e também você recebe um processo criminal no teu nome. Uhum. O teu nome fica sujo. Imagina, você vai ter no teu nome um processo criminal por sonegação fiscal, porque você sonegou. Se a Receita conseguir verificar realmente que foi sonegação fiscal, né? Se você não declarou aquilo que era para declarar, né? Uhum. E aí fica com o CPF trancado, né? Vai, ele como um profissional liberal, ele quer, por exemplo, assim, prestar serviço para a prefeitura. Uhum. O médico geralmente presta. Um profissional Sim. liberal presta serviço para a prefeitura. Uhum. Ele não pode prestar mais se ele tiver processo criminal. Uhum. E se ele ficar É. devendo para o governo, também não pode. O que me chamou a atenção aqui é que tu falou que dependendo, como é que fala? Dependendo da atividade que ele exercer, ele às vezes consegue pagar menos, porque, num geral, a atividade médica começa de 18%, né? Porque daí, assim, ele entra Quando numa. é essas Isso, atividades, como é uma atividade mais fisioterapeuta. específica, Uhum. ele é tributado pelo fator R. O Uhum. fator R é um benefício que dá para quem. Vamos supor, você tem que ver o que tem de folha de pagamento. Se ele tiver funcionário, ele pode colocar lá dentro como folha de pagamento. Uhum. E aí ele escolheu o benefício do anexo 3. O Uhum. anexo 3 é 6%. Mas geralmente é a partir de 15,5%. Geralmente os profissionais técnicos, né? Uhum. Eles tributam 15,5% para cima. Uhum. Só que tem muitos médicos que já abrem uma clínica e colocam algumas atividades ali, Exato. que são atividades que tributam pelo anexo 3. Uhum. E aí consegue driblar isso, Uhum. entendeu? Então, nem todas as atividades precisam ser pagas dentro Desse fator R, dessa dessa tributação. tributação. Aham. Então, dá para fazer, vai emitir nota de um outro tipo de serviço, que é um serviço semelhante, que Uhum. às vezes passa batido, entendeu? Uhum. Mas eu quero, a minha atividade realmente não tem jeito, e daí ele consegue, daí vai pagar 15%, mas 15% Não, comparado ao 27,5% mas é num metade, né? geral, eles fazem outras atividades além da consulta ali, Sim, dá né? para Vamos colocar dizer, várias atividades. fisioterapeuta, né? Ele faz várias atividades, ele dá exercício, então ele faz várias outras atividades além da atividade principal, que é essa Sim, que é mais porque caro, né? um CNPJ pode ter até 99 atividades secundárias, Uhum. além do principal, né? Aham. E aí ele pode emitir nota através das outras atividades. E aí não tem jeito, precisa contratar um contador para entender um pouquinho melhor Isso, para disso, né? explicar como é que ele pode fazer, quais são as estratégias que ele pode ter para poder tributar Ah, menos. e isso me lembrou que foi isso que eu vi no teu status do WhatsApp, quando eu te chamei, tava falando sobre estratégias de tributação, né? Sim, sim, Como a gente encontrar uma solução. Porque é fácil a gente dizer, ai meu Deus, eu tenho que pagar um monte pro governo, né? sim. Mas tem um caminho, né? E se o cara quer sonegar, sonega do jeito certo, pelo menos, né? Sim, tu Porque não sabe. quer, mas eu quero sonegar. Então, mas não sonega com pessoa física, porque o risco é muito alto. Se tu quer Certo. sonegar, sonega com pessoa jurídica, porque daí, se tu cair na malha fina, tu cai com Não um que eu valor esteja menor. falando isso, né? Eu não sei. Porque é o empresário que tá querendo sonegar. Certo. Você fala, não, tu tem que pagar todos os impostos, é muito melhor tu estar certinho, porque quando a pessoa paga os impostos certinho, Uhum, ele consegue comprovar a renda, e aí é mais fácil de comprar um apartamento para ele, uhum. um carro, pegar um capital de giro, ele pode montar outros negócios. Se ele não tá, ele está sonegando, ele está declarando o mínimo, daí ele não consegue ter Ele, nenhum benefício. Tem certo. muitos benefícios até do próprio governo, que são baseados no faturamento. Exato. Se ele oficialmente ele fatura pouco, porque ele está sonegando, Uhum, aí ele não vai ter esse benefício que o governo está dando. exato. Vai ter o Pronamp. Pronamp é um programa de financiamento para microempresa, Uhum. e ele é baseado no faturamento dos últimos 12 meses. E aí a pessoa vai lá, ela só declara um pouquinho, porque ela quer esconder da receita alguns faturamentos, Mas e, quer crescer e só que daí não investir. vai conseguir investir.
Ah, preciso comprar um galpão para mim. Eu preciso um capital de giro. Os bancos não Uhum. vão financiar porque ele está com um histórico muito pequeno Exato. para a Receita Federal. Porque os bancos tradicionais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, onde você tem mais recursos para empresas, eles se baseiam pelo faturamento oficial. Os únicos que geralmente financiam, que é extraoficial, são as cooperativas de créditos, alguns outros bancos que, mesmo assim, você tem que ter um grande relacionamento com o gerente do banco para ele ver que realmente você tem uma movimentação financeira que é diferente daquilo que você declara para a Receita, né? Mas também está errado, o cara está correndo o risco ainda de cair numa malha fina, ter todo aquele outro problema, né? Uhum. É, mas mesmo as cooperativas também estão dentro desses programas, né? Sim, também Ô, é. Uhum. Patrick, uma situação que aconteceu com uma amiga de uma amiga minha, Uhum. acontece muito do profissional liberal, manicure, cabeleireira, né? Elas têm um MEI, mas faturam muito além do MEI, né? E aí Sim. acabam não passando a ser uma empresa ME, porque faz o cálculo. No MEI hoje não precisa necessariamente ter um contador, né? E paga, nem sei, a DAS do mês é só o INSS ali, né? É o Secretariado. INSS, tem o ICMS e o Explica um ISS. pouquinho como é que funciona o MEI. O MEI é uma empresa de entrada. É o Uhum, melhor, porque quem está informal, a melhor coisa que faz é montar um MEI. Até um profissional como liberal, às vezes, monta um MEI que compensa, mesmo que não seja da área técnica, porque ele pode ter algumas atividades que são semelhantes àquilo que ele faz. É aquilo que eu falei, se ele não está declarando tudo, mas se ele tem um MEI, pelo menos se ele cair na malha fina, ele cai na malha fina como pessoa jurídica, né? Eu já vi muitos MEIs que o MEI ele pode faturar até 81 mil por ano. certo. É o limite do MEI, que dá uma média de 6.750 por mês. Uhum, Tem muitos meses que o cara, assim, ele abriu o MEI lá em dezembro de 2025, nem chegou ainda. uhum. Dezembro, agora vou abrir meu De MEI. 2024, então. Ele abriu lá, vamos supor, ano passado, né? Aham. Dezembro de 2024 ele abriu o MEI. Ele acha que ele tem 81 mil de faturamento. Não, ele só tem 6.750. Exato, porque é a Se é, partir da hora que ele abriu. é a partir do momento que ele abriu, ele é proporcional ao período de abertura. Se a pessoa abrir um MEI agora em junho, então ele tem 6 meses de MEI. Então é 40.500, não é 81 mil. Exato. É metade. Uhum, E aí a pessoa acha, não, eu tenho 81 mil, vou faturar tanto. Não, ele vai faturar só a média 6.750 por mês. uhum, E se ele ultrapassar esse limite, em até 81 mil, ele no outro ano ele pode continuar sendo MEI, uhum. normalmente. Se ele ultrapassar 81 mil, ele é obrigado no ano seguinte a desenquadrar. O que é desenquadrar? É se transformar numa empresa normal, uma microempresa. Uma microempresa. E aí ele vai ter que pagar contador todo mês, ele vai ter que pagar alvará e vai ter que pagar impostos, porque o MEI não paga impostos. Ele pode faturar até 81 mil, não paga nada de imposto. Ele paga o quê? Apenas uma taxinha mensal, que é a taxinha que geralmente é 81,90, que já inclui comércio e serviço. Uhum, Ele pode vender produtos e prestar serviços por R$ 81,90. E uhum. já inclui ali dentro o INSS. Então ele Isso. já está assegurado pelo INSS. Se for uma mulher, ela pode ter ali o auxílio maternidade. Se for um homem, se tiver machucado, alguma doença, alguma coisa, ele pode também ter o auxílio do INSS. Ele está garantido pelo INSS, só que ele tem que manter a taxa DAS em dia. E tem que ter pelo menos um período mínimo ali também de contribuição, né? Muitas pessoas abrem o MEI e acham que é só abrir. Uhum. É só abrir o MEI. E esquece. O que eu mais atendo é MEI que está todo irregular. Aham, Então o cara chega, pô, Patrick, eu recebi uma cartinha do cartório. Ou, Patrick, bloquearam a minha conta, meu CNPJ está inapto. aham. Porque o cara já tem a empresa 2, 3 anos e nunca pagou uma guia DAS. Nossa, como Que é só isso? aquela taxinha de 81,90 a pessoa não paga. Ou às vezes também não sabia como fazer, não sabia como gerar a guia, Que né? não acompanha. Não tem acompanhamento, não tem um contador que vai auxiliar, que vai emitir a guia, vai enviar para ele, vai estar acompanhando, Uhum, e acaba passando batido, e aí se enrolou-se todo, e aí o CNPJ ficou inapto, porque o problema do MEI é o seguinte, o MEI é uma empresa de entrada, e as pessoas não sabem que o CNPJ, e a pessoa física no MEI é uma coisa só. O CPF é corresponsável ao CNPJ. uhum, Então, tudo que tiver de dívida no CNPJ vai automaticamente para o CPF. Eles uhum, são uma pessoa única. Quando você vira uma empresa normal, você pode fazer uma transformação de empresa e transformar a tua empresa, o MEI é uma empresa individual. Por isso que o CPF é corresponsável ao CNPJ. uhum, O que eu indico? Vai desenquadrar? Já transforma numa sociedade unipessoal, que é uma sociedade de um único sócio. uhum. Aí vira uma empresa limitada, ele pode tirar lá o nome que é a empresa individual, é o nome dele que é o nome da empresa. Isso gera uma certa
não gera tanta credibilidade como uma empresa que tem lá um nome mais Prospera. comercial, né? Prosperar Contabilidade. Isso. É muito melhor eu ter lá o meu nome Prosperar Contabilidade Limitada do que Patrick Dauer só. Sim. Não, isso gera. A gente tá falando sobre isso porque se eu for criar um site para essa pessoa, colocar lá um CNPJ, ME, gera muito mais credibilidade, fica tudo muito mais profissional, né? Isso. Porque realmente existe aquela empresa, existe lá, às vezes, aquele estúdio de pilates aberto, existe aquele consultório, mas eu não atendo todos os dias, eu só atendo um extra, eu principalmente trabalho lá como CLT. Uhum, Mesmo assim, existe aquela empresa. Se tu quer fazer ela crescer, tem que investir o mínimo nela, uhum. que é acertar. Eu acho que, principalmente para o profissional liberal, tipo, nutricionista acontece muito. Nutricionista não pode ser MEI como nutricionista, né? Sim. Algumas fazem MEI e aí elas, como Emitem, atividade secundária, né, que você elas falou. emitem como uma outra atividade semelhante, Isso, uma atividade semelhante. atividade semelhante. Mas, Aí eles emitem nota, só que daí, claro, se tiver uma denúncia, vai ter exato. problema, daí ela vai ter que desenquadrar e transformar numa empresa normal. Mas é muito melhor ela ter um MEI fazendo dessa forma com uma atividade semelhante Do que nem do que nem ter, ter o né? MEI. E dizer, lá no final do ano eu emito nota para todos os meus clientes. Não vai emitir. E aí não vai emitir, vai ser pior ainda, ou se emitir vai pagar um imposto muito alto, assim como o MEI Exato. não paga um imposto, porque até 6.750 ele tem uma comprovação de renda, é muito melhor Uhum. abrir o MEI. E aí a pessoa, ela pode fazer dessa forma, porque assim, tem muitas empresas que deixam de contratar, às vezes, você como profissional, porque você é pessoa física. Uhum. Ou até mesmo o MEI já sofre dessa forma, um certo preconceito. Porque o MEI é uma empresa que você abre em 5 minutos e fecha em 5 minutos. Uhum. Então, qual é a garantia do empresário fazer um contrato com você? Nenhum. Por isso que ele tem medo. Ainda mais um MEI que abriu há pouco tempo. Uhum. Então, quanto mais tempo o MEI tem, mais segurança jurídica ele vai dando para quem contrata o serviço dele. Exato. Mas quando ele vira uma empresa normal, não é tão simples fechar uma empresa normal. Ah. E aí gera já gera muito mais credibilidade. E essa empresa normal, que é uma sociedade limitada, a pessoa física e a jurídica, elas são independentes. Uhum. Então, de certa forma, ela tem um pouco de blindagem em cima do CPF, principalmente dívidas de impostos. Então, se você está devendo imposto lá para a Receita, e não vai direto para o teu CPF, a dívida fica no CNPJ. Uhum. Por isso que tem muita gente que vende uma empresa que está cheia de dívida no CNPJ e a pessoa assumiu a dívida. Uhum. E você que fez a dívida não é mais dono da dívida. Durante 2 anos você é corresponsável só. Mas depois a dívida fica com quem comprou a empresa. Como pessoa individual, não tem como fazer isso. Não tem como uma empresa individual, um MEI, vender uma empresa com dívida de impostos. Ele não tem nem como vender essa empresa. Uhum. Porque é uma empresa individual, é no nome dela. Sim, tá atrelado ao nome E é dela. atrelada ao nome, ela assume a Uhum. dívida de imposto automaticamente. É só ela que tem que pagar. Uhum. Entendeu? Então, é muito mais estratégico você montar uma empresa, uma sociedade unipessoal. E o MEI é muito vantajoso, porque só paga aquela taxinha. Uhum. Então, não deixe de pagar aquela taxinha, porque é uma taxinha pequenininha, Uhum. vale a pena. Você está garantido pelo INSS, você está começando, vai se acostumando. Uma curiosidade que me veio agora, se eu sei que, num geral, o MEI não precisa contratar contador, mas tu dá algum auxílio se Sim, eu atendo hoje, eu tenho no meu escritório 37 MEI que eu atendo mensalmente, que eu porque cuido do eu MEI. acho que muitas vezes essa pessoa lá, manicure, cabeleireira, ela não tem tempo para essa organização e nem conhecimento. Eu sempre aconselho, assim, aconselho a pessoa que é o MEI, se ele puder, tiver condições, porque o MEI, ele não paga mensalidade igual a uma empresa normal. A Uhum. mensalidade é bem menor, na Exato. contabilidade é bem menos. E aí o contador vai dando já o auxílio, vai instruindo, vai mostrando os caminhos. Ele tem um contador para dar totalmente, tirar todas as suas dúvidas, todo o suporte que ele precisa, principalmente agora no começo, que ele está perdido, que está começando um negócio, né? E aí ele gera a DAS, o contador gera a DAS por MEI, entrega no dia certo, lembra no dia que ele tem que pagar. Se precisar fazer um parcelamento, ele faz. Ele acompanha o faturamento para que ele não ultrapasse o limite. E se ultrapassar, o contador vai lá e desenquadra e transforma numa empresa normal, vai orientando como é que tem que fazer. Porque o MEI não paga alvará de Uhum. funcionamento, ele é isento. Quando ele vira uma empresa normal, ele tem que pagar o alvará de licença da prefeitura, Uhum. que é em torno aqui em Itajaí uns R$ 450 por ano. O bombeiro é em torno de R$ 100. Se ele tiver um ponto comercial, tem que pagar o bombeiro também, em torno de Uhum. R$ 100 por ano. É pouco, mas tem que pagar. Se ele for uma empresa de alimentos, que ele mexe com alimentação, tem que pagar o alvará sanitário. Alguns municípios, mesmo que você não tenha alimento na sua atividade, você tem que pagar o sanitário também, o Uhum. município. E tudo isso são coisas que ele não tinha quando era MEI. Por isso que é bom ele começar como MEI, ele vai
construindo uma carteira de clientes, vai tendo um faturamento, e a hora que a empresa já tem um faturamento um pouco melhor, ele já tem condições de pagar o alvará, ele já tem condições de pagar o contador, Uhum. e ele já pode se transformar numa empresa normal e Vai se crescer mais rápido. organizando financeiramente, Isso. né? E ele vai É, crescer muito mais daí, depois, quando ele virar uma empresa normal. A única forma de você crescer é se transformando numa empresa normal. Não tem outro jeito. você bateu numa tecla, falou uma coisa bem antes ali, que todo mundo me procura porque quer vender mais, né? Ah, não, eu quero vender mais caro, eu quero vender mais. E se tu tem realmente uma empresa formalizada, fica mais fácil de fazer negócio com outras empresas. Se não tem uma empresa formalizada, tu não vai conseguir fazer negócio com outras empresas. E muitas vezes o crescimento desses profissionais, um nutricionista, um psicólogo, né? Agora, psicólogos principalmente, agora veio a NR1, né? Sim, Fazendo negócio com outras empresas, porque as empresas precisam muito desses profissionais lá sim, dentro, né? é E verdade. aí, se tu não tem um CNPJ, tu não tem nem como fazer negócio. Além de não gerar tanta confiança digital, quando a gente constrói toda uma linguagem digital, tu não tem como fazer esse negócio com outras empresas. E às vezes aparece uma oportunidade que eles precisaria ter um CNPJ, ele não tem. É, Ah, eu vou fechar um negócio contigo, vai dar 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, mas eu preciso de nota fiscal, vou dar uma entrada agora de tantos mil, uhum, e o cara quer nota fiscal naquele dia, e o é, cara nem abriu a empresa ainda, como é que ele vai abrir a empresa tal, para dar tempo? pra gerar a nota O fiscal. MEI até consegue abrir no mesmo dia, né? Uhum, Mas se for uma empresa maior, até se o cara pedir, eu quero que tu me mande o CNPJ, mas eu nem tenho CNPJ, o cara já fica com o pé exato, atrás, não fecha negócio. Tem empresas que, para fechar negócio com você, ela vai fazer uma consulta do teu negócio também. exato. E se ele vê que a tua empresa é muito recém, ele não vai fechar negócio contigo, ele fica com medo. É. Então, como estratégia também, eu tenho empresas que eu montei só para aguardar oportunidades. Olha, Então, porque eu fiz as contas e falei, meu, 8 empresas é muito. eu tenho empresa ali que eu tenho uma empresa que eu comprei de uma pessoa que ele já tinha 40 anos. O Uhum, cara tinha uma empresa de 40 anos e ele pediu para me fechar a empresa. Eu falei, não, eu vou uhum, fechar para ti, mas eu quero comprar ela de você. aham. Eu comprei, tive meu nome, eu nem cobrei para fechar dele e ainda paguei para ele. Olha Ele tinha só. uma dívidazinha lá de alvarás. Por quê? Uma empresa de 40 anos tem muita credibilidade. Sim. E aí eu botei algumas atividades ali, agora tá ali Uhum. para mim poder fechar uma parceria agora que eu estou fechando na área de comércio exterior e precisa de uma empresa que tenha bastante tempo de atividade, Olha só. que vai me gerar um valor Uhum. muito grande, por causa do negócio que eu fiz que me custou muito pouco, Uhum. entendeu? E às vezes você pode ter clientes que às vezes ele tem faturamento muito alto e ele precisa de uma empresa, por exemplo, assim, antigamente, o que os empresários faziam quando eles faturavam muito? Porque Abriu o outro abriu outro CNPJ para pagar menos impostos. A É, Receita descobriu isso, o que ela fez? Ah, você vai abrir outro CNPJ, mas se você emitir nota fiscal já alta, você já paga naquela alíquota alta, daí não adiantou exato. nada ele abrir um novo CNPJ. Uhum. Por isso que ele já tem que abrir com antecedência. Ele já abre com antecedência, a empresa, quando ela tiver 12 meses, ela já vai estar tributando pelo mínimo. Uhum. E aí ela já tem a empresa prontinha ali como estratégia. Para quando ele já está ultrapassando o limite lá, ele já começa a faturar no outro CNPJ e ele já está começando a diminuir impostos. Uhum. Então, existem várias estratégias que a pessoa pode fazer para diminuir. Só que hoje a pessoa, claro, quem está começando não pensa nisso, mas Eu acho depois de um que certo precisa ser tempo, instruída. É o é, tipo de. ela tem que entender que existe Eu também, tô saber ficando que tonta existe, né? só de ouvir, né? Ela tem que saber que existe estratégia que ela pode Exato. montar com o tempo, né? Exato. E que eu acho que o mais importante é fazer esse planejamento financeiro para o crescimento da empresa. Se quer ser empresário, tem que ser empresário. Sim, Né? Então não adianta só ser empreendedor. Ah, eu sou empreendedor. Agora teve um tempo que virou moda, né? Ah, eu quero ser empreendedor, sou empreendedor, eu sou dono do meu próprio negócio, eu faço o que é meu propósito de vida, né? É muito bom ouvir tu falar, meu propósito é levar conhecimento, né? É muito bom trabalhar com o seu próprio propósito, mas você tem que trabalhar de uma forma formal, profissional. É, sim. né? Eu acho que isso é que é bem E importante. muita coisa, E aí a gente é prestador de sim. serviço, é muito engraçado que o prestador de serviço é quem não contrata os serviços, É, né? Já viu? O verdade. prestador de serviço, ele tem que reconhecer que ele necessita desse apoio de outros prestadores de serviços, Com certeza. né? E eu sempre indico também para os meus clientes abrir uma holding. O que é uma holding? Porque a empresa ela é muito instável. Hoje você está ganhando muito dinheiro, amanhã você pode. Eu já passei por isso. Você. Então eu posso dizer mais do que ninguém, cara. Eu tenho uma holding hoje que eu coloco meu patrimônio lá dentro. Então, e aí eu blindo meu patrimônio. Se por acaso der tudo errado nos meus negócios, meu patrimônio está seguro, Uhum.
Então você tem que ter uma holding onde você possa guardar o teu patrimônio com segurança que nem, pô, eu perdi minha casa. Uhum. Só que a minha casa estava financiada, mas os meus apartamentos, os meus terrenos, se eu tivesse tudo numa holding, eu poderia pelo menos guardar eles um período até eu me recuperar financeiramente, mas Sim. não perder meu patrimônio. Uhum. Então, se tiver qualquer zebra que tenha no Sem seu contar que PJ, a perda do patrimônio, ela realmente vai abalar o emocional, né? sim, Porque tu te apoia no patrimônio, né? E aí, de repente, eu perdi meu patrimônio. Então, se tu tem uma holding, tu tem uma segurança daquela construção que tu fez sim. até ali, Até né? para tua família, para tua esposa, para teu filho, para teu Exato. marido, sei lá, ali a tua família, ela tá segura, pô, o patriarca da família morre Uhum, e ele é o provedor. uhum, E ele morre e a empresa está toda cheia de problema. uhum. Aí o que acontece? Os credores vêm, comem todo o patrimônio e aquela família fica sem nada. Se pelo menos a família que tá com a holding lá, e ninguém vai comer o patrimônio da família. E o cara já tem uma segurança quanto a Exato. isso, né? Uhum. Tem muitas estratégias que a pessoa pode fazer para não perder o seu patrimônio. Eu vejo assim que o governo hoje, a gente está pagando muitos impostos, né? O Brasil é o país que mais Sim. paga impostos, um dos maiores, um dos países que mais paga impostos no mundo. Isso é um absurdo. E cada vez que estão criando mais impostos, ou está subindo, e fizeram agora a reforma tributária, na minha opinião, foi péssima, Uhum. e vai atrapalhar mais ainda o empresário. O empresário hoje ele está cada vez mais devendo impostos. Se tu for ver, 70% das empresas no Brasil não estão pagando impostos. Não é que eles não estão sonegando. A maioria das empresas não sonegam, Uhum. sabia? Elas até declaram o valor certo. Só que elas não conseguem pagar. Elas não conseguem Por faturar o quê? Porque suficiente. assim, ó, se você tem E muitos. do ponto de vista do marketing, como é que eu vou criar um negócio que eu vou botar uma margem de 30%, que é o máximo, Sim. né? Como é que eu vou criar um negócio que eu vou comprar, vou pagar todos os E custos? tu paga em cima do faturamento. É um erro do Brasil também isso. Exato. Só, E paga imposto sobre imposto, porque aí eu recebi, a gente está né? pagando bitributação, tritributação, se for ver até 4 vezes em cima da tributação, porque tudo que a gente está comprando tem tributação em cima. E a gente já pagou imposto antes. Uhum, Nos Estados Unidos você só paga imposto do teu lucro. Isso é o certo. Não é do faturamento. No Brasil não é em cima do faturamento. Só paga imposto do lucro quem tem empresa do lucro real, mas só compensa a empresa do lucro real para quem é grande empresa ou tem um faturamento alto ou tem um lucro muito pequeno para valer a pena ser lucro real. Então, no final, o Simples Nacional é melhor, mas mesmo assim é muito alto, uma carga tributária, mesmo sendo simples, ainda é caro para o empreendedor que é pequeno. 70% dos pequenos empreendedores estão devendo impostos. Então, eles declaram certinho, porque quem vende através de maquininha, hoje quando você vende, como é que você vende? É maquininha de cartão de crédito e débito, uhum. geralmente. O E Pix Pix? e o Pix. Só que o cara faz o Pix pela maquininha também. É. Gera o QR Code na maquininha. Quando é gerado o QR Code na maquininha, a Receita está sabendo. Uhum, Porque a operadora de cartão ela é obrigada a informar a Receita Federal. exato. Então, as pessoas que não declaram, elas acabam caindo na malha fina. Já aconteceu muito isso. Uhum, Isso é direto, cair na malha fina, porque a pessoa, a Receita vai saber. uhum, Ele vendeu 30 mil, declarou 10 mil. Caiu na malha fina, vai ter que pagar com juros e multa, vai lá e retifica. A uhum, Receita ainda dá uma chance para dizer, olha, ó, seguinte, a gente descobriu que você faturou 30 mil, mas tu declarou 10. Tem algum problema aí? Esse valor é de outra coisa que não é faturamento? uhum, Tu não tem como justificar, então tu vai lá e retifica, uhum, entende? Mas se fizer isso com muita frequência, você vai para crime de sonegação fiscal. Então não pode continuar. Mas o que eu digo? Quando a pessoa recebe na chave Pix, a Receita não sabe. Por quê? Porque a Receita não tem o controle ainda. O banco não é obrigado a informar a Receita. Por isso que eles estavam fazendo aquela normativa uhum, para que o banco fosse obrigado a informar quando as empresas ou as pessoas físicas recebessem através da chave Pix. uhum, E aí deu aquela polêmica toda, por quê? Porque 90% dos brasileiros sonegam impostos. uhum, A pessoa trabalha como pessoa física numa empresa CLT, mas até alguém um dinheirinho por fora. uhum. Esse dinheirinho por fora ela não declara. É isso, a gente está aqui conversando sobre isso. A maioria é assim. E aí a Tem lá pessoa, o consultório de nutrição, eu sou fixa e aqui. ela recebeu no Pix, a Receita não É, descobriu. Eu vejo, tem pessoas que estão recebendo 70 mil por mês é muito dinheiro. no Pix, na Uhum, pessoa física. Não estão declarando, a Receita não está descobrindo, não está acontecendo nada. Na uhum, pessoa jurídica, a mesma coisa, no MEI. Mas daqui a pouco eles vão ser pegos, porque a hora que a Receita começar a controlar isso, vai cair muita gente. Por isso que deu aquela polêmica toda, que o vídeo mais visualizado no Brasil não foi de comédia, não foi de música, foi de um deputado federal falando sobre o Pix.
Ah, eu lá não do eu imposto. lembro que teve esse rumor, mas De tão apavorada que as que pessoas o ficaram. brasileiro ficou. Porque, Aham. vão descobrir que eu tô. Ah, eu lembro que faziam várias brincadeiras, né. Porque no Brasil, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Dados, dizem que Aham. o brasileiro ganha menos de R$ 2.000. 90%, mas é uma mentira, porque Uhum. se for somar, a pessoa ganha muito mais, porque ela faz o bico da noite, ganha um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. A Exato. média do brasileiro, na minha opinião, em média 4 ou 5 mil reais por mês. É a média do que o brasileiro ganha. Mas o IBGE não tem essa informação porque a Receita não tem, porque quando a pessoa, o IBGE, o que eles fazem? Fazem pesquisa na rua. Tu Uhum. acha que alguém vai dizer quanto que ganha? Não. Ninguém vai dizer. Se É. tu ganha 10 mil, tu vai dizer que ganha 2 mil? Aí, claro, todo mundo é pobrezinho no Brasil. Não, todo mundo ganha mais. Aham. E também nem a Receita sabe quanto o brasileiro ganha porque as pessoas não declaram. Exato. Por isso que a minha opinião é o seguinte, que no Brasil o imposto deveria ser por movimentação financeira. Uhum. Hoje todo mundo tem conta bancária. Todo Uhum. mundo é obrigado a ter conta para receber o seu salário, para receber o seu serviço, para receber o seu produto. Então, todo mundo tem conta. Uhum. Como todo mundo tem conta, fica muito mais fácil, igual o IOF. Uhum. Quando você, para poder pagar o imposto de o IOF, ele vem descontado na fonte, já direto na tua conta bancária, já vai direto para o Exato. governo. Uhum. Assim devia ser o imposto, na minha opinião, mas ser um Um único único imposto. imposto. Movimentação financeira. É Uhum. o imposto de movimentação financeira, IMF. Mais nada. Mais nada. Então, a pessoa física vai pagar lá 1% do que movimentar. Pô, Uhum. 1% para você, do que tu recebeu na tua conta, não vai fazer diferença. Vai ser fácil para você pagar, muito melhor do que 27,5%. Uhum. Com certeza. Então, quanto mais você ganha, mais vai ser caro. Pode até fazer uma tabelinha um pouquinho maior, até 3% ali, que também não é muito. E para a pessoa jurídica, poderia ser começar em 3% e até 5%, 5, 6%, que também não é muito para o empresário. Se Uhum. tiver assim, pô, se tudo que eu movimentar de pessoa jurídica lá for 3%, vai ser bom para mim, como Uhum. pessoa jurídica. Ele já vai sair descontado direto na fonte. Uhum. E não vai atrapalhar o meu dia a dia. 3% do que eu faturo no meu negócio, do que entra na minha conta da pessoa jurídica, não vai me prejudicar. Mas eu pagar lá 10, 15, 20% de imposto na pessoa jurídica, isso pode quebrar meu negócio e eu não vou conseguir pagar. E vai ficar. Porque aí, assim, o que eu mais vejo é empresário devendo impostos, se enrolando, daqui a pouco o cara fica com medo, aí ele fecha o negócio por causa dos impostos que não tem nada a ver, pode continuar o negócio mesmo devendo imposto. Eu já Exato. vi muito empresário quebrar por causa de que está devendo imposto para Tu comer. viveu isso, Eu né? vivi isso, Isso mas que é eu o eu mais não interessante. desisti. Eu Aham. estava devendo centenas de milhares de reais de impostos. Eu fui lá e parcelei, não consegui pagar, reparcelei, não consegui pagar, reparcelei, Uhum. e fui fazendo dessa forma. É o que os empresários têm que fazer? Não desistir por causa do imposto. E o que acontece? Se faz pela movimentação financeira, é muito mais prático. Uhum. O governo ia receber 10 vezes mais do que ele está arrecadando hoje. 10 vezes mais. Uhum. Não teria inadimplência, porque, como eu falei, 70% declara, mas não paga. O que, que adianta o É. governo? Aí o governo vai lá, faz o parcelamento, o cara faz o parcelamento, daí não paga, aí Daí o governo conta com aquele dinheiro, mas o dinheiro não não entra. entra. Então, pior, é muito pior para o governo. É Então, se pior ele, para se ele cobra, administrar tudo isso, se ele né? cobra pouquinho, mas sai direto da fonte, ninguém sonega, ninguém tem nem como sonegar, ele recebe de todo mundo, porque eu tenho muitos empresários, Quando tu te candidatar, Patrick, eu falo, tem muitos eu, eu, empresários, eu vou votar em ti. isso não seria uma ideia boa? Uma ótima Pô, ideia. é Mas pouquinho. eu não por- vejo isso é, acontecendo no Brasil. tem muitos empresários que estão devendo milhões de impostos. O Uhum. que, que ele faz? Ele vai lá e abre um novo CNPJ. Uhum. Aí ele fica devendo milhões nesse outro CNPJ. Aí abre um terceiro, abre um quarto. E o governo está cobrando um monte de imposto, mas não está recebendo. Aí por isso que estão querendo cobrar. Aí, no fim, estão cada vez mais sufocando o empreendedor. O que Uhum. vai acontecer? Eles vão acabar com a economia nossa, vão quebrar os empresários. Quem mantém a Porque o que economia vai fazer viva é o diferença é empreendedor. aquele número grande, não o número dos. É porque eles não entendem que é no volume que eles ganham dinheiro. Exato. Se eles ganham um pouquinho, mas todo mundo paga, eles vão ter 10 vezes mais, no mínimo. É fato, mas eles não querem enxergar isso. E todo mundo esperava isso da reforma tributária, né? Que não foi o que Esse era o aconteceu, né? objetivo da reforma É. tributária. Pô, é um imposto único na movimentação financeira, não precisa nem ter nota fiscal, não precisa ter sistema, não precisa ter nada. Igual nos Estados Unidos, você vê que nos Estados Unidos você pega um papel, faz um recibo, já serve como recibo, já serve como nota fiscal para você.
Pois é. Tu coloca no papel ali o que aconteceu, Uhum. entrega para a pessoa, virou nota fiscal. Sim. Não precisa ter um sistema, não sei, Não, porque é o cupom fiscal já. gastar já serve como comprovação. Uhum. E aí você só tem que ter isso controlado, que entrou, que saiu, pode ser numa planilha, pode ser num papel mesmo, e depois declarar o teu lucro. E tu paga em cima do lucro. Mas lá ainda acho que está arcaico. Que se pudesse fazer também na movimentação financeira, que seria o mais certo também. Uhum. Pô, a pessoa tem uma conta nos Estados Unidos, entrou dinheiro, sai direto da fonte, os Estados Unidos já ganham dinheirinho dele lá, Uhum. um percentual menor da movimentação financeira, tá tudo certo. Uhum. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? É. Nossa, esse papo foi longe, hein, Patrick? Olha, eu sou a favor dessa mudança aí tributária, mas não sei por que Eu quero caminho fazer uma vamos. campanha, A gente um vai. abaixo-assinado Ah, para fazer esse imposto único da movimentação financeira. Não tem mais nada de imposto. vamos tentar esse Vamos abaixo-assinado. fazer? Formulário, fazer formulário de IA é fácil agora, né? Então, Tudo bem, a gente tranquilo. tem como arrecadar aí esse CPF tudo comprovadinho, É verdade, né? verdade. Patrick, foi um prazer falar contigo. Beleza. Obrigada por esclarecer um pouco. Acho que o meu grande intuito com gravar contigo era mostrar o quanto vale a pena formalizar, o quanto vale a pena contratar assim um contador, entender um pouquinho mais de como funciona, porque a gente está falando aqui das várias empresas que não conseguem pagar, mas até declara. A gente reclama tanto da saúde, né? Outro dia uma cliente minha, a sobrinha dela, acho que foi sobrinha ou afilhada, ficou doente, não conseguia ali um exame de última hora no SUS. Então, mas essa mesma pessoa, às vezes, é aquela que não está declarando tudo que está recebendo. Meu Deus, é Então, verdade. então é complexo. Ai, não, mas é porque não dá, eu tenho tanta conta para pagar, eu pago. A gente sabe que a gente paga muito imposto na gasolina, muito imposto em tudo que compra, né? E de certa forma já está pagando Já tá imposto, pagando, é. né? Mas se não fizer da maneira formalizada que é, querendo ou não, a gente vive no Brasil. Então, É. por mais que a gente queira mudar, isso me admira em você, né? Que foi lá e foi ser candidato, quer mudar o mundo, então, né, se engaja aí nesses vários projetos que existem coletivos e tenta colocar em um próprio projeto, como tu tá falando aqui, a minha ideia é essa. Mas não é não pagando ou não formalizando que você vai conseguir conquistar alguma coisa. Sim. Eu já cheguei a pagar mais de 50 mil de impostos por mês Nossa. da empresa. Aí, eu não uso nada do sistema público. A minha Uhum, filha estuda em colégio particular. uhum, Nós temos planos de saúde uhum. e ainda somos o que mais paga impostos. Então, o empreendedor é o que menos usa o sistema público e é o que mais paga impostos e não aproveita nada, não tem benefício nenhum. E como tu falou, aí a população às vezes não paga, sonega e ainda reclama que não tem benefício, né? Que não consegue o benefício, Que né? não tem De usando, não uma. tem coisa. Por isso que eu sou a favor de ter esse imposto único, porque daí você consegue sustentar melhor a máquina pública, Uhum, dar mais organização para o sistema público, porque o sistema público também depende dos impostos. E se eles não recebem os impostos, eles não conseguem fazer nada, né? se eles consideram que vai receber um montante e não recebe, É, eles também não conseguem sim. Mas administrar eu sou a isso. favor que o governo ele interfira o mínimo possível no sistema privado. Uhum, E que exista mais meritocracia dentro do governo e que a máquina pública seja o mínimo possível. Hoje a máquina pública ela é muito inchada, por quê? Porque o sistema público, o que ele funciona? Ele funciona através da política. uhum, E a política é um sistema onde as pessoas querem estar lá para sugar o governo. E para poder eles entrarem lá dentro, eles querem o quê? Eles precisam de um exército. Então, quanto mais pessoas estão lá dentro se aproveitando da máquina pública, mais caro vai ficar a máquina pública. Só uhum. que eles precisam dessa quantidade de pessoas para poder Aprovar o não, que eles para querem poder aprovar. eles continuarem lá dentro. Ter um maior exército, mais pessoas trabalhando para eles, para poder eles se perpetuarem no poder. Uhum, Mas é o pior sistema possível. O certo é ser o mínimo possível de pessoas lá dentro, uhum, mais inteligência artificial que dá para uhum, fazer, porque o governo, quando se intromete no setor privado, ele só atrapalha, ele só estraga. Então, se ele não se intromete, ele só cuida do que ele está fazendo, que é lá a saúde, a educação, resolve aquilo ali, não se mete no restante das coisas, vai ser muito melhor para todo mundo. E aí vai ter menos despesa, a gente vai conseguir pagar menos impostos, vai sobrar dinheiro no caixa do governo, eles vão poder investir em outros projetos de infraestrutura, porque o nosso país precisa de infraestrutura. precisa, E se nós precisa de tivéssemos, estrada. se tem bastante dinheiro sobrando, eles vão poder melhorar a educação, vão poder melhorar a saúde, poder colocar mais equipamentos modernos. Eles vão poder pegar esse dinheiro e investir em melhores estradas, vão poder pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura
de transporte público de qualidade, porque nosso país é péssimo no transporte público. Nosso país é ruim em tudo, na verdade, assim, e por isso que é ruim, porque o que eu mais vejo é muitos empresários saindo do nosso país, indo para os Estados Unidos, indo para outro Exato. país, e depois quando o Bolsonaro perdeu as eleições, veio o Lula, se você vê uma pesquisa de imigração, o Brasil nunca teve um percentual tão alto de imigração como teve nos últimos anos, Uhum. após a derrota do Bolsonaro, porque as pessoas não acreditaram mais no país, nosso país está em decadência, infelizmente. Então, e o pior disso é que tem muitos empresários que têm capacidade intelectual, que tem, que são pessoas do bem, que poderiam estar usando a inteligência deles, o conhecimento deles para o nosso país. Estão indo para onde? Para os Estados Unidos, indo para outros países. E aí o investimento deles está saindo daqui, está indo para outros países. Então eles mantêm algum negóciozinho aqui, mas a hora que ele puder, eles vão só focar onde eles estão. Não vão Uhum. mais ficar no Brasil. Aí Uhum. nós estamos perdendo investimento no país, dinheiro daqui, é, pessoas boas no país, e ainda ideias e cultura e conhecimento está sendo levado para outros países porque as pessoas estão deixando de acreditar no nosso Deixando país. de acreditar no país. Isso é a Por pior culpa de coisa que quem? tem. Dos maus políticos. Uhum. É verdade. Eu só não posso fazer assim. Então é Tomara tão que fácil tudo inspirar. mude, gente. Tomara que tudo mude, né? Acho que a gente deixou nosso recado, É, Patrick. Muito obrigada, né, por estar eu aqui que agradeço. comigo e Passamos do obrigada a horário, né? você que assistiu até aqui, né? Falamos muito de empreendedorismo, muito do porquê regularizar e muito de Brasil também, tá? Muito obrigada.